Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te contar as minhas impressões sobre este livro aqui, ó, A Metade Perdida, segundo livro da Brit Bennett, que nós discutimos na nossa leitura coletiva Mãe Literatura de julho. Foi uma experiência muito interessante. Eu já tinha gostado muito do primeiro livro dela, As Mães, e eu fiquei muito curiosa para ler esse livro. E foi até uma coisa interessante, porque alguns leitores do nosso clube não, a gente discutiu as mães no nosso leitura, no nosso clube Mãe Literatura. Algumas pessoas não tinham gostado tanto, mas eu bati o pé, eu falei assim, não, vamos ler na leitura coletiva, porque eu quero muito conhecer um pouco mais sobre essa autora tão talentosa, né? A Brit, ela é americana, nasceu em 1990, uma escritora que esse é o segundo livro dela. Ela estudou na Universidade de Stanford e tem mestrado em ficção. Achei bem interessante. A tradutora é a Thais Brito, que tem 15 anos de experiência como jornalista. Ela traduziu, além deste livro, Verity, Uma Proposta Irrecusável, e legendou Os Incríveis, entre outros filmes. Eu gosto sempre de falar do papel da tradutora, porque eu acho extremamente importante, né? O livro segue o título original, The Vanished Half, e tanto o título quanto a capa, a capa também é muito parecida com a edição original. Adorei essa capa, achei essa capa linda, linda, linda. Olha só, presta atenção nos detalhes. São duas mulheres, né? Dois rostos aí de duas mulheres que podem ser representados pelas irmãs gêmeas Desiree e Stella, que são as protagonistas aqui desse livro. Eu gosto de mostrar os detalhes da edição porque muita gente lê pelo Kindle, né? Então, uma edição aí bem bonita, bem caprichada. Essa aqui é a Brit. Brit, ela é super acessível nas redes sociais. Ela curte o que a gente coloca no Instagram, marcando o nome dela. Então, esse é o livro saiu no Intrínsecos, o livro da Intrínseca, que é a nossa parceira, tanto na leitura coletiva como no clube de leitura Mãe Literatura. Ele saiu no Intrínsecos de março. E eles estão filmando e vai virar uma série na HBO. Como eles ainda estão filmando, provavelmente vai demorar, né? Mas vamos lá. Eu não quero falar muito sobre os personagens para não dar spoilers. O que eu posso dizer? É um livro muito bem escrito, denso. A gente, na live, eu usei uma coisa que a Brit falou, que esse livro ele é ambientado desde a década de 50 até a década de 90. Então, a autora optou por colocar termos que na época eram usados. Então, a gente fez a mesma coisa na nossa live e eu vou falar aqui também, né? Então, ela fala uma coisa sobre muito interessante sobre colorismo, né? Sobre o papel da cor da pele. Então, a história é ambientada, começa em Mallard, que é um vilarejo que nem está no mapa, literalmente não está no mapa, porque depois a personagem procura e realmente não está, né? Mas onde os negros com pele clara, eles eram valorizados. E os negros com pele escura sofriam um preconceito muito maior. Então, eu acho que essa é a primeira reflexão importantíssima que a Brit faz, né? E aí nós temos as duas irmãs gêmeas idênticas, a Stella e a Desiree. No princípio, a gente vai acompanhar na primeira parte do livro, de livro dividido em várias partes. Ele tem uma diagramação muito boa, ele tem um espaçamento muito bom. E eu acho que esse espaçamento dá um respiro, porque é um livro pesado, é um livro tenso. Você fica assim tensa, que é uma violência assim muito, às vezes muito sutil. Eu confesso que eu terminei o livro cansada, sabe? Assim, foi uma leitura muito interessante, mas me deixou assim cansado. E aí, nessa primeira parte, a Desiree não tem notícias da Estela, né? E ela volta para a cidade que ela nasceu com a filha, e ela tinha casado com um homem negro de pele bem escura. Então, a filha, ela acabou puxando mais o pai, né? E ela é uma negra
né, com a pele bem escura, e a menina sofre muito bullying na escola, bullying dos próprios moradores que se consideram mais claros que ela. Então, achei super interessante, embora muito dolorosa, né, essas constatações, mas achei bem interessante. E aí o livro vai falar sobre as relações humanas, as relações de família, as relações de amizade, as relações amorosas. De novo, não vou dar detalhe para não entrar em spoilers, não dar nenhum spoilers para vocês, mas fica claro que as duas irmãs, né, que depois de um determinado período a Stella desaparece, vai viver uma vida totalmente diferente. E aí, quando a gente tem acesso à história da Stella, a gente percebe que ela vive uma vida totalmente à parte, né? Ela assume uma personalidade de uma identidade de uma mulher branca, mas numa vida construída sob mentiras e que morre de medo de ser desmascarada. Então, assim, é um livro bem interessante essa parte, assim como eu achei muito interessante quando ela fala que ela precisava se separar dessa simbiose que ela tinha com a irmã. Não estou justificando que o que ela fez foi certo ou foi errado, mas eu achei muito interessante porque ela aborda essa questão também da identidade dos gêmeos, né, de onde um começa e o outro termina. Na verdade, eu acho que assim, a Brit, ela é uma autora ótima, mas a crítica que alguns leitores fazem é que ela coloca tantos temas importantes, mas são temas assim que às vezes um não conversa muito com o outro, e isso incomoda alguns leitores. Não me incomoda particularmente, mas realmente eu acho que assim, esse livro ele é bem amarrado nesses temas, mas algumas coisas ela realmente não explora muito, né? Então, por exemplo, nós vamos ter aqui no decorrer da história uma questão importante sobre identidade de gênero, que a gente não sabe muito de como veio, mas que é, é muito possível acompanhar, né? Nós vamos ter a filha da Desiree, que é a Judy, que para mim foi uma personagem, assim, a minha personagem favorita. Uma moça, uma menina que teve que lidar com o bullying, teve que lidar com o preconceito, uma moça inteligente, que foi atrás da sua vida, mudou para o outro lado do país e construiu a vida dela da forma como ela achou que era possível, né? Então, é um livro que fala sobre violência doméstica, é um livro que fala sobre preconceito, é um livro que fala sobre bullying, mas ele fala sobre amor, ele fala sobre pertencimento, ele fala sobre família, ele fala sobre vários casais diferentes. Então, assim, é um livro bem interessante. Um livro bem dinâmico. A escrita da Brit é muito boa, eu gosto bastante da escrita dela, mas realmente não é um livro, assim, fácil. Não é um livro, assim, uma história fofinha, gostosa, não. Mas é uma história, às vezes, assim, bem pesada, que tem passagens muito chocantes, né? Não chocantes, assim, na descrição, mas no significado, né, delas. Mas que eu acho que vale super a pena você ler, né? Então, fica aqui a minha dica, esse livro que eu gostei bastante, um livro que tem várias camadas, que você precisa ler com bastante atenção, porque tem muita coisa sutil que pode passar meio batida. Por exemplo, ela fala, inclusive, como ela é ambientada uma parte na década de 80, né? Um dos núcleos falam dos homossexuais, das drag queens, do aparecimento das drag queens, de como muitas delas morreram, né, no começo do HIV, né, que na época falava basicamente da AIDS, né? Então, eu acho que assim, são histórias assim muito interessantes, muito interessantes. Eu acho que vale super a pena ler.
Então fica aqui a minha dica de hoje, A Metade Perdida, da Brit Bennett, um livro da Intrínseca. Leia e depois você me conte o que você achou. Gostei bastante. Gostei mais de Osmês, mas eu gostei desse também. E essa é a dica de hoje. E aí, o que você achou? Leu, quer ler? Ficou curioso? Conta aqui pra mim. Deixa aqui um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, que sempre me ajuda. E fica aqui, que aqui eu compartilho o meu amor pela literatura com vocês. Um beijo e até a próxima.